Boa noite, gente. Boa noite. Tá dando para ouvir bem aí? Que bom, gente. Que prazer, que privilégio estar aqui essa noite junto com vocês. Acredito que está sendo um tempo especial para vocês, para essa comunidade. E como ao longo desses tempos, desses anos, nós temos pensado muito nos desafios que adolescentes e jovens têm vivido diante de tanta loucura, né, que tem sido imprimida pelo mundo no geral, pela sociedade, pelo pecado. E vocês não sabem o quanto essas semanas foram motivos. Eu orei por vocês, né? Hoje pela manhã eu estava ali me derramando diante do Senhor e dizendo: Senhor, que alcance o coração de alguns, que alcance um coração daqueles que de fato o Senhor quer de alguma forma falar e mudar. Eu acho que tem sido talvez palavras e palestras bem complexas para alguns e para outros talvez desafiadoras. E eu queria talvez focar essa palavra dessa noite em Jesus Cristo. Eu queria ser cristocêntrico essa noite. Eu queria falar um pouco do poder de Jesus que eu e você podemos experimentar para viver uma vida que glorifique o Senhor. Eu quero falar de Jesus que nos libertou do poder do pecado e mudou a nossa história. Eu quero falar de Jesus que tem todo o poder para que as dificuldades que você passa, que eu passamos, sejam elas dificuldades no âmbito pessoal, no âmbito sexual, no âmbito trabalhístico, no âmbito de tentação. Eu quero te lembrar de que Jesus tem todo o poder para que você vença diante desses desafios tão complexos que vocês têm vivido. Eu queria trazer à memória essa noite, à tua cabeça, à tua memória e ao teu coração, que nós estamos travando de fato uma guerra. O interessante é que a gente esquece que a gente está travando essa guerra, porque a gente vive meio que sem se preparar para isso. Mas a Bíblia fala constantemente sobre uma guerra que eu e você travamos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, e que essa guerra, ela só pode ser vencida pelo poder de Jesus que habita em nós, que habita em mim e você, se de fato você creu em Jesus. E essa palavra é uma palavra de esperança. É uma palavra onde a minha oração é que você saia daqui dizendo: eu tenho perdido tanto nessa área, mas o poder de Jesus está à minha disposição para que eu vença. Amém? Você está comigo aí, querido, nisso? Eu me converti aos 13 anos de idade, então, com certeza, há adolescentes aqui aos 13 anos de idade. E eu fui convertido porque um jovem de 13 anos falou de Jesus para mim, imagina só. E aquele jovem de 13 anos, ele era extremamente apaixonado por Jesus, ao ponto de não querer namorar, porque ele dizia que o mundo, que as pessoas precisavam ouvir intensamente de Jesus. Então, logo após, alguns anos, 2 anos mais à frente, com 14, 15, 16 anos, ele entrou na Jocum para dizer: eu quero falar de Jesus. E ele se entregou intensamente para falar de Jesus. E aos 18, 19 anos, infelizmente, depois de falar do Evangelho numa comunidade onde muitas pessoas naquela manhã, naquele dia se converteram, ele foi tomar um banho e morreu afogado. 18 anos, 19 anos de idade. Lamentamos demais, mas ao mesmo tempo percebemos que aquele que perdeu a sua vida, ganhou a sua vida, porque ele se entregou intensamente ao Senhor. Perder a vida em Jesus é ganhá-la eternamente, e essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Então eu queria talvez trazer à tua memória aqui o texto de Romanos. Eu queria que, se você tivesse Bíblia aí, pudesse abrir, por favor, a tua Bíblia em Romanos capítulo 8. Se tiver aí no teu celular, pode abrir. Eu vou usar a versão NVT, tá bom? Eu queria pedir, se por favor, o pessoal da produção desligasse essa luz que está de frente. Ela está me ofuscando demais. Essa luz bem aqui de frente. Estão me ouvindo aí, produção?
Essa luz que está de frente, ela está me ofuscando, eu não estou conseguindo ver, por favor. Romanos capítulo 8, do verso 1 em diante, diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-la como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus, nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. E o 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu queria te convidar a orar nesse momento, a parar aí no seu lugar, e eu queria que você falasse com Deus aí por alguns minutinhos, sobre tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que você vai ouvir. Ore para que Deus aplique ao teu coração. Então, um minutinho aí, 1 minutinho e meio, para que você pare, concentre e fale com o Senhor, para que Deus venha falar ao teu coração. Senhor, enquanto nos reunimos como teu povo, que a tua graça se manifeste salvadora. Enquanto nos reunimos como teu povo, que o teu evangelho, Senhor Deus, mostre a eficácia do teu poder. Enquanto nos reunimos como teu povo, Senhor Deus, que o teu Espírito passeie em nosso meio e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nos reunimos aqui como teu povo, Senhor Deus, que os nossos corações sejam confrontados e possam só cair de joelhos desesperados, clamando: preciso de ti, Senhor, como eu preciso de ti. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos te ouvir, nós queremos te ver e nós queremos ser de fato confrontados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar da trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial em 1914? Alguém já ouviu aqui? Está fazendo vestibular? Pronto. É interessante essa história. E é uma história que aconteceu de fato. Na Primeira Guerra Mundial, pau correndo, onde as maiores atrocidades foram feitas, contra o homem, a guerra se estendia ferozmente nos meses do ano. Mas de repente, quando chega dezembro, dia 25, algo acontece. Aquela guerra para por um tempo, por um dia, para que os homens presenteassem alguns outros amigos e no final das contas resolveram fazer uma partida de futebol. E em meio a uma guerra daquela tão violenta, tão sangrenta, onde muitas pessoas se perderam, lá em Saint-Yves, na Bélgica, uma partida de futebol acontecendo. E aqueles homens que estavam em guerra deram uma pausa para essa guerra e começaram a se confraternizar.
Foi só aquele momento, mas foi memorável e me fez pensar um pouco sobre a guerra que eu e você travamos e que somos convidados a travar e a enfrentar diariamente. É a guerra contra o pecado. Mas diferentemente desse episódio que aconteceu lá em 1914, na Primeira Guerra Mundial, a guerra não pode parar. Porque o inimigo, ele não levanta a bandeira branca pedindo trégua. Esse inimigo, ele continua guerreando contra nós dia após dia, momento após momento, minuto após minuto, segundo após minuto, tentando vencer-nos, tentando nos tragar, tentando de fato nos levar para o inferno, tentando acabar com nossa vida. E o interessante é que, como não andamos com muita consciência dessa guerra que nós vivemos, nós acabamos que não nos preocupando e não nos preparando para essa guerra. Mas o convite de Deus para você essa noite é que você primeiro tenha consciência de que estamos numa guerra. Olhar para a jornada cristã sem considerar que travamos uma intensa guerra é não entender a realidade do reino a qual estamos inseridos, eu e você. Deus, por meio de Cristo, nos conquistou e nos levou cativos para si. Somos dele agora e o seremos por toda a eternidade. Mas por enquanto ainda não somos o que seremos. Por isso até lá travaremos uma guerra mortal no poder e na força do Espírito que vive em nós. Amém? Se você não lembrar de nada do que eu irei falar com você essa noite, querido, eu queria que você lembrasse dessas coisinhas aqui. Que, primeiro, que a vida cristã é uma vida radical em Deus. É um chamado para vivermos hoje e agora, não é para amanhã. Deixa eu ficar mais adulto, deixa eu crescer mais. Não. O chamado de Deus para mim e para você é para vivermos hoje de maneira e de forma radical. Aquele que nos chamou para viver, Ele nos capacita com todos os recursos que precisamos para viver uma vida santa, justa e digna da vocação que Ele nos chamou. Ser sacrifício vivo diante de Deus é nos oferecermos sem reservas e conscientes de que Cristo conquistou por meio de sua entrega na cruz justificação, santificação, vida e paz. Se você não lembrar de nada o que for falado, eu vou ser muito breve na minha palavra, para que não lhe enfade. Eu quero que você lembre disso, que tudo aquilo que Jesus conquistou, que tudo aquilo que Cristo padeceu, foi para que você vivesse uma vida de santificação, uma vida de justificação e uma vida de paz. Deu para pegar aí? Esse é o resumo daquilo que eu vou falar essa noite. Justificação em Deus, santificação, Deus nos faz viver santos, vida de paz. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Então eu queria falar do primeiro ponto, que é justificação. Paulo, quando ele escreve Romanos, irmãos, ele escreve com o propósito de arrecadar fundos para ir para a Espanha. Paulo ali é um missionário. Então ele escreve, quando você vai ver o primeiro capítulo de Romanos, você vai ver que ele se apresenta. Por quê? Porque a igreja de Roma não o conhece, não sabe quem é Paulo. Talvez alguns discípulos lá o conheçam, mas ele nunca tinha ido, ele não fundou aquela igreja. Então Paulo, ele manda uma carta, porque ele está planejando ir à Espanha. E o plano dele também é passar por Roma. E ele precisa ali da ajuda de uma igreja próxima para que o evangelho se expanda, para que o evangelho alcance mais pessoas. Então é por isso que Paulo escreve Romanos. Então no capítulo 1 você vai ver isso, ele se apresentando e falando um pouco das suas credenciais. Mas para que o povo entendesse que era preciso essa viagem missionária, é preciso que o evangelho se expandisse. Ele vai falar um pouco de como o homem ele está separado de Deus, como o homem ele está distante de Deus. E Paulo é um judeu, e naquela época só existia dois tipos de pessoas, judeu e gentil.
o judeu se achava a última bala, e o gentio é aquele que o judeu olhava e dizia assim: não presta, não vale nada, merece condenação. Mas Paulo, caminhando contra esse tipo de mentalidade naquela época, porque ele entende que o evangelho é para todos, o evangelho é para toda a humanidade. Então Paulo começa a falar sobre como o judeu, mesmo recebendo a lei de Deus, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, ele está em condenação, porque ele rejeitou Deus, ele pegou a lei de Deus e ele não quis caminhar e não quis cumprir. Então o judeu está sob condenação. Mas ele vai falar também do gentio, e ele fala algo que é extremamente pesado contra o gentio. Ele vai dizer que mesmo que os gentios não tenham recebido a lei, os gentios, olhando para todo o universo, olhando para o mundo, eles iriam perceber que havia um Deus que tinha criado todas as coisas. Então, mesmo que eles não tivessem recebido a lei, eles eram indesculpáveis, porque ao olhar ao redor e ver que Deus tinha criado o mundo, o universo, eles não deram glória a Deus. O que foi que eles fizeram? Eles criaram Deus segundo a sua própria cabeça, a sua própria mentalidade, segundo o seu próprio desejo. E aí ele vai falar sobre, no capítulo 3, de como todos, tanto judeus como gentios, toda a raça está condenada, porque ninguém agrada a Deus. E aí ele vai falar sobre isso em sua carta, para convencer a igreja em Roma a contribuir financeiramente com a obra missionária. Por quê? Porque tanto judeu como gentio precisa do evangelho. E aí Paulo continua desenvolvendo essa carta, falando sobre Abraão. Por que ele cita Abraão? Porque os judeus pegaram a lei e falaram: nós temos que viver a lei ipsilitri. E eu e você sabemos na prática que nós não vivemos a lei conforme Deus quer, e não podemos. E por que ele cita Abraão? Porque alguns judeus naquela época falavam que Abraão tinha recebido a lei 400 anos antes de Moisés, e Abraão foi justificado por ter guardado a lei. E Paulo vai desenvolver o seu argumento dizendo: Abraão não foi justificado por guardar a lei, mas Abraão foi justificado porque creu em Deus, por isso ele foi justificado. E aí ele vai falar sobre o capítulo 5, que é justamente sobre justificação. E ele vai dizer como fomos justificados por meio de Jesus Cristo. E ele vai falar que agora, porque nós cremos em Jesus e fomos justificados, nós temos acesso ao Pai. E isso é uma notícia maravilhosa. Mas ele não encerra aí. Ele vai falar sobre como a lei não tem mais poder sobre aquele que estão em Cristo. Porque estando em Cristo, vinculado em Cristo, ele vai explicar isso na forma do casamento, né? Ele vai dizer: olha, a mulher, enquanto o marido vive, ela está ligada a seu marido, e ela não pode casar com outro, porque senão ela vai cometer adultério. Mas se o marido morre, ela está livre para casar com outro. O que ele está dizendo aí? Ele está explicando que nós, quando morremos com Cristo, nós agora não somos mais, nós temos mais aliança com a lei. Nós agora estamos ligados com Cristo. E ele vai explicar isso no capítulo 6. E quando ele chega no capítulo 7, ele vai falar sobre aquilo que eu e você, com toda angústia, nós que somos cristãos, que amamos o Senhor e que queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor, nós lutamos diariamente, nós nos entristecemos, nós choramos porque dizemos: Senhor, não quero fazer isso, o bem que eu quero eu não consigo, e o mal que eu não quero, isso eu faço. E Paulo, ele está falando ali de uma forma angustiada, ele está alquebrado, ele está dizendo: miserável homem que sou, porque eu não consigo fazer a vontade de Deus, porque eu não consigo viver santidade. Mas você tem que perceber que quando Paulo chega no capítulo 7, ele está falando do eu, e o eu ali está no centro. Ele está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não consigo, eu não quero, eu sou miserável. Mas aí Paulo chega no capítulo 8, e o capítulo 8 é antagônico.
Porque enquanto no capítulo 7 ele fala sobre como ele no centro não pode fazer nada, no capítulo 8 ele nos apresenta para a obra do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida, querido. E é aqui que eu quero me deter com você. Eu precisava fazer essa caminhada em Romanos para que você entendesse esse ponto, que é quando chegamos no capítulo 8, verso 1. E ele vai dizer: agora, portanto, já não há mais condenação. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse, se der para ver, para que a gente acompanhasse verso a verso, tá bom? Beleza? Isso é um exercício legal para você. Agora, portanto, já não há o quê? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu vou falar sobre o primeiro ponto, que é a justificação. E esse primeiro ponto, nesse capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver o Espírito aplicando a obra de Cristo no crente, na minha vida e na tua vida. Deu para entender? Do versículo 1 ao versículo 4 é o Espírito aplicando a obra de Cristo na minha vida e na sua vida. Como é que ele aplica isso? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa nesse verso que nós não temos mais. Não estamos mais em condenação. Anota isso aí. Primeira coisa não há mais condenação para nós. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A segunda coisa que ele está dizendo nós não somos mais escravos do... Eu queria que você falasse isso. Nós não somos mais escravos do... Guarda isso. Então não há mais condenação e nós não somos mais escravos do pecado. Por que nós não somos mais escravos do pecado? O pecado não exerce mais domínio sobre o cristão. A tirania do pecado foi destruída pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando foi declarado o fim do domínio. Quando é que foi declarado o fim do domínio do pecado? Quando Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Acabou. O pecado não tem mais domínio. Vamos continuar lendo. Me acompanha aí. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do quê? Do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Terceira coisa que acontece, redenção. Deus condena Cristo na carne. 4, santificação, capacitação dada pelo Espírito. O que o apóstolo Paulo está falando é que ao enviar Deus, seu Filho Jesus, em forma de homem, mas Cristo não tinha pecado, mas Cristo era semelhante a mim e você. Então Cristo é entregue como sacrifício e sofre a justa ira de Deus por conta do pecado. E quando eu creio em Cristo, eu agora me uno em Cristo ao morrer e ao ressurgir. Por isso já não há mais condenação. Mas não é só isso. Deus nos dá o poder e a força para vencer o pecado. E talvez isso seja um consolo para mim e para você. Por quê? Daniel, mas eu não tenho vencido o pecado. Eu vou chegar já aí. Alguns minutinhos eu vou chegar já nesse momento onde essa luta acaba que sendo uma luta onde você sente, eu não estou vencendo a luta. Eu lembro de alguns anos atrás, um jovem, eu trabalhei na Juerp, e esse jovem, eu tinha 19 anos, e esse jovem entrou desesperado na Juerp, lá na loja. E eu perguntei para ele, você precisa de ajuda? Ele disse, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso encontrar um livro. Ele entrava desse jeito.
E aí eu disse: mas o que é que você precisa? Eu preciso de algum assunto que trate do homossexualismo. Eu preciso de algum assunto, por favor, eu preciso de ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele passeou toda a loja, ele não encontrou um livro que o ajudasse nisso. E hoje, lembrando desse episódio, e naquela época eu não tinha uma paixão pela palavra de Deus, eu disse assim: como eu lamento, porque como eu queria dizer para ele que há um poder que Deus nos deu, que nos dá força para vencer o pecado do homossexualismo, que dá força para vencer o pecado da cobiça, do adultério, da prostituição, da pornografia. Há um poder ao nosso alcance. Esse poder se chama Espírito de Deus, da qual eu e você somos habitação. Você sabia disso? Primeiro ponto, então, é justificação. Mas o segundo ponto é santificação. O Espírito habita todo verdadeiro crente. Opa! A Bíblia falou, o primeiro ponto que eu li para vocês foi sobre justificação. Mas quando nós somos justificados, que é essa declaração de quando eu aceito Jesus, quando eu conheço e reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou ali, a partir desse momento, justificado. O que é que significa isso, Daniel? É que agora não há mais nenhuma condenação, como lemos. Não existe mais perca de salvação, como algumas igrejas defendem. Porque primeiro, a salvação não é produzida por mim nem por você. A salvação é algo produzido pelo Senhor na sua vida. É Ele quem salva. Mas esse processo não fica só por aí. Eu não sou só justificado. Existe um processo que é o segundo processo, é o processo de caminhada, onde agora eu caminho em santificação. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao 20, que diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Verso 20, portanto, honre a Deus com seu corpo. 3 coisas Paulo está nos ensinando esse texto. A primeira coisa é, somos o quê? Templo de... Nós somos o quê? Templo de Deus. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente e me lembrar. A segunda coisa é que nós não somos de nós mesmos. Eu estava lendo a palestra agora, ouvindo a palestra, e a ideia do corpo é meu e eu faço o que eu quiser, né? Você não é sua propriedade, você é propriedade de Deus. O seu corpo é dele, você pertence a ele. Você não tem poder para fazer nada com a sua vida ou com o seu corpo. Você não tem autoridade, você não tem autonomia, você é do Senhor. E a terceira coisa é que nós estamos unidos em Cristo. Vocês não pertencem a si mesmo, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E aí Romanos 6:3 vai falar algo bem interessante sobre essa união. Ou acaso se esquecem de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. O que ele está falando aqui? Que a união por meio do batismo revelava que aquela vida estava sendo regenerada, e agora uma nova vida se iniciava, cativa e aprisionada a outro Senhor, que é Cristo. Sua vida anterior acabou-se, teve começo agora nova vida, ou seja, participação na vida de ressurreição de Cristo. Mas como é que isso funciona na prática? Submeter-se a Deus. Eu e você precisamos nos submeter a Deus. Como é que eu me submeto a Deus?
apresentando a Ele nossos corpos como instrumentos para a execução de sua vontade. Havendo morrido uma vez pelos pecados do seu povo, ressuscitou dos mortos, e agora a morte não o pode tocar mais. Se vocês se considerarem como tendo morrido com Ele em sua morte, e tendo ressuscitado com Ele em sua ressurreição para uma nova vida, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Vocês vivem agora sob o regime da graça, e a graça não estimula como faz a lei, não estimula o pecado como faz a lei. A graça os liberta do pecado e os capacita a triunfar sobre ele. Eu queria que você guardasse isso. A graça não te estimula a pecar, como alguns pensam. Porque estamos agora debaixo da graça, eu posso pecar. Lembra do argumento de Paulo? Onde o pecado abundou, o que ele diz? Super abundou. Estão comigo aí? Onde o pecado abundou, superabundou. Mas o que Paulo está falando não é que, porque a graça superabundou sobre o pecado, nós podemos continuar pecando. Ele até vai dizer isso. Porque a graça, ela não me estimula ao pecado como a lei faz. Por quê? Porque a lei, ela ressalta o pecado. E quando a lei, ela ressalta o pecado, o problema, e aí um adendo aqui, que o problema não é a lei, certo? Porque a lei, ela é santa, justa, imaculada. O problema não é a lei, o problema é o pecado que habita em mim. Então, quando a lei está dizendo não cobiçarás ou não cobice, ela não está falando de algo ruim, ou ela não está se revelando como ruim. Ela só está ressaltando como eu e você somos ruins. E como quando eu respondo, quando eu ouço que eu não posso cobiçar, eu começo a cobiçar naturalmente, porque isso é o pecado que habita em mim. E por que a graça, ela não me estimula? Porque a graça, ela revela primeiro que Deus veio em meu favor. Em compaixão Ele se moveu em meu favor e veio ao meu encontro. E ao se mover ao meu encontro, Ele mostra o quanto eu sou pobre, pecador, miserável e preciso de Jesus. E ao me revelar isso, querido, eu reconheço que eu não posso cumprir as exigências da lei e que eu mereço a morte. Mas por merecer a morte, Jesus se apresenta como Salvador, como aquele que pode me resgatar da morte e me dar a vida eterna. E quando Jesus se apresenta assim, eu caio de joelhos miseravelmente e clamo para aquele que pode me salvar de todo o pecado, Jesus Cristo. Amém. Que visão você tem tido de Cristo? A graça os liberta do poder, a graça os liberta do pecado e os capacita a triunfar sobre ele. Anote isso, guarde isso. A graça os liberta do poder, ou a graça os liberta do pecado e os capacita a triunfar sobre ele. Então nós somos santificados. E o que acontece, ou como é que acontece isso? Colossenses 3 vai falar algo interessante. Eu queria abrir aqui. Colossenses 3 vai dizer o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado, no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas, desses pecados, que vem a ira de Deus.
Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Uma vez que vocês ressuscitaram. Paulo fala algumas coisas aqui. Nós que agora somos controlados pelo Espírito, nós pensamos e fazemos em coisas que agradam a Deus. Isso é o processo de santificação, de dentro para fora. A lei, ela nos leva a um processo de fora para dentro. Porque a lei, ela nos leva a tentar praticar aquilo que nós não podemos. E aí, por causa dessa compreensão errada, a gente caminha em dois caminhos. Ou eu sou um legalista, que faço tudo para querer agradar a Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Tem um filho mais velho. Qual é a reclamação do filho mais velho? Eu tenho aqui trabalhado contigo todos esses anos. Eu tenho feito aqui ipsiliter o que você tem pedido para mim, pai. E eu não ganho nada. Esse sou eu e você tentando fazer e praticar a lei. É tentando fazer as coisas na nossa força. É Romanos capítulo 7. É Paulo tentando fazer tudo na sua força. É ele dizendo, eu não consigo, eu estou aqui fazendo, lutando, mas eu não consigo. O bem que eu quero eu não posso fazer. Mas tem um outro caminho. Quando eu não consigo fazer e cumprir a lei, eu digo assim, isso não presta para mim. O cristianismo não rola para mim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar na outra onda, eu vou para o outro extremo. Eu vou ser o filho perdido. Aquele que caminha e que gasta tudo e que diz, eu vou aproveitar a vida. Onde é que você está essa noite? Colossenses nos diz que, controlados pelo Espírito, e Paulo está ali desenvolvendo o seu pensamento, e chega em Romanos aquilo que a gente está lendo. Se estamos controlados pelo Espírito, se fomos controlados pelo Espírito, então nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos fazer morrer as coisas pecaminosas. E é interessante que Paulo está dizendo, fazer morrer. Como é que eu faço morrer? Dependendo do Espírito de Deus, que habita em nós. Aprendendo a conhecer seu Criador e revestir-se de Cristo. A operação da obra do Espírito em nós, ele faz três coisas. Ele liberta, ele nos capacita a cumprir as exigências da lei, e ele nos faz caminhar uma vida de santidade diante de Deus. O Espírito, ele nos liberta do poder do pecado. O Espírito nos capacita a cumprir as exigências da lei, e ele nos faz caminhar em santidade. Caminhando para o último ponto. Vida e paz. Romanos 8, do verso 5 em diante, ele vai dizer o seguinte: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vós, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante
de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O Espírito nos inclina a agradar a Deus, nos faz querer viver o caminho santo, faz morada em nós, nos vivifica. Recebemos o Espírito como garantia de que Ele nos ressuscitará no último dia, assim como Cristo ressuscitou. Já pensou sobre isso, querido? Recebemos o Espírito por garantia de que aquilo que Ele fez em Jesus, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus fará em nós a mesma coisa, nós seremos ressuscitados. Andar no Espírito, ou ser controlado pelo Espírito, faz parte de uma promessa do Antigo Testamento. Jeremias 31:33 diz: e essa é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Ezequiel 36 diz outra coisa, 26 diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. O pecado não tem domínio sobre nós, não há mais condenação, e nós temos agora vida e paz. A vida radical a Deus é um chamado para vivermos hoje e agora. Aquele que nos chama para viver, nos capacita com todos os recursos que precisamos para viver uma vida santa, justa e digna da vocação. Ser sacrifício vivo diante de Deus é nos oferecermos sem reservas e conscientes de que Cristo conquistou, por meio de sua entrega na cruz, justificação, santificação, vida e paz. O que eu trago para vocês essa noite é nova de boa alegria, de que você não precisa estar sofrendo com o seu pecado. Há um poder à tua disposição, se chama o Espírito Santo de Deus. Esse poder está à tua disposição, querido. E eu queria terminar com isso. Talvez você olhe para mim, 40 anos, casado, 2 filhos, mas a minha caminhada de existência aqui, ela começa aos 5 anos de idade com um abuso. Depois disso, uma série de manifestações das quais o abuso nos leva, né? Vida promíscua, prostituição, muito novo. Mas o Evangelho de Jesus me alcançou aos 13 anos de idade. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Dia 9 de junho de 94, uma quinta-feira à noite, Jesus me encontrou naquele dia. E mudou a minha história. E mudou a minha trajetória. Quando eu falo sobre o poder do Evangelho para você essa noite, eu falo por conhecimento de causa, porque talvez muitos aqui foram abusados e sofrem com isso até agora. E alguns estão caminhando ou para prática homossexual, ou para práticas sexuais fora do casamento. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o Evangelho muda toda a tua trajetória e te faz caminhar em liberdade e em vitória sobre todas essas coisas. Eu quero repetir isso mais uma vez. O Evangelho te liberta e te faz caminhar em vitória sobre todas essas coisas. Eu queria ministrar um cântico esse momento ali. Eu queria desafiar você essa noite. Eu não sei o que é que Deus tem falado na tua vida nessa conferência,
Mas eu queria que você saísse daqui ou dessa palavra agora lembrando de duas coisas. Você não é o seu dono. Você é propriedade de Deus. E a segunda coisa, o Espírito que Deus fez habitar em você te dá poder para vencer o pecado. Eu queria fazer um desafio com você nessa noite, ministrando uma canção. Deixa eu usar o teclado aqui, por favor. Pode ser com a banda. E eu queria que você separasse esse momento, você e Deus. Aí você fica de pé, sentado, ajoelhado. Mas eu queria deixar você muito à vontade com o Senhor e naquilo que o Senhor falou com você essa noite. Há um poder liberado para nós que se chama Espírito de Deus. Mas esse poder liberado para nós só chega se você teve de fato um encontro pessoal com Jesus. Se você realmente se viu pecador, digno do inferno, e por causa disso diz: Senhor, eu vou perecer, eu preciso de me entregar ao Senhor. Talvez você é crente porque o seu pai é crente, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador. Ele precisa e você precisa se entregar. Eu queria ministrar esse cântico com você essa noite. Que você orasse ao Senhor essa canção. Não há nada igual, não há nada melhor se comparar. Esperança viva, tua presença. Vamos cantar isso? Se você quiser ficar de pé, fique aí. Eu provei e a esperança tua presença, Santo Espírito Santo. Sermos por tua glória, Senhor, Senhor. Vamos ao início. Não há nada igual. Não há nada. Tua presença, Senhor, eu provei e vi, eu provei e vi, mas doce amor e a vergonha desfaz.
Senhor. Vamos adorar o Senhor, Santo Espírito. Vem inundar, encher. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Tua glória, Senhor. Deixa eu fazer um desafio para você. Sabe por que eu falo com tanta naturalidade sobre abuso sofrido e as consequências que isso tiveram? Porque eu sei que o poder de Jesus é maior do que qualquer abuso que eu sofri. Porque eu sei que o poder de Jesus me dá a capacidade de ter vida e paz. Porque o poder de Jesus em mim me deu plena certeza de que apesar de tudo isso, eu seria mais que vencedor por causa do poder de Jesus que habita em mim. Eu queria orar por você agora, que tem se lamentado e se lamentado e se lamentado e se lamentado todo esse tempo, porque eu não consigo vencer. Lembra de Paulo? Paulo ali dizendo: aquilo que eu quero fazer eu não faço. Pobre, que miserável homem que sou. Mas ele não termina aí, querido. E o capítulo 7 de Romanos não termina aí. Ele vai dizer: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo. Se você está se lamentando até agora porque você não tem conseguido viver a vida plena em Jesus, uma vida que te leva à santificação, nós não estamos falando de ausência de pecado, porque eu continuo pecando. Mas sabe, tem uma diferença. Porque eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo do meu Senhor. Porque essa é a promessa da palavra de Deus, que você não seria mais escravo, mas livre em Jesus. O pecado não tem poder para te dominar. O pecado não tem poder para te fazer cativo. Porque o poder de Jesus que habita em ti é tão poderoso, querido, que nada, nem o inferno, nem a morte, Romanos vai terminar desse jeito, nem a morte, nem o inferno, nem os demônios, nem todas as potestades vão poder nos separar do amor de Cristo Jesus por nós. Não existe mais poder que nos leve cativo para as trevas, porque o poder de Jesus está à nossa disposição. Então, meu irmão, acorda e vai para Jesus, porque Ele vai te dar o poder para vencer o pecado. Amém? Amém? Então vamos orar nesse momento. Vamos provar. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar, vamos provar. Sim, vamos provar. Vamos cantar isso com mais força. Vamos provar, vamos provar. Nesse lugar nos constrangendo, Senhor, vamos provar. Vamos provar,
Vamos provar. Vamos provar. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito és. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Só igreja. Santo Espírito. Feche os teus olhos e ore isso.